bom dia para todo mundo. Aqueles que não me conhecem, eu sou a Camila, né? Eu faço parte da equipe da cardiologia pediátrica do HCM, sou cardiologista pediátrica e ecocardiografista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a atresia tricúspide. Não é um tema extenso, mas então com isso eu tentei explorar um pouco mais as imagens que nós temos no serviço. Bom, então, a atresia tricúspide é a lesão congênita cianogênica que se caracteriza por agenesia da válvula tricúspide, né? Então, ela resulta em nenhuma comunicação direta entre o átrio direito e o ventrículo direito. E aí, a atresia tricúspide é a terceira cardiopatia cianogênica mais comum. Ela tem uma prevalência estimada em 0,5 a 1,2 para cada 10 mil nascidos vivos. Bom, como o objetivo do Clube do Eco é especificamente falar sobre o diagnóstico, né, sobre a parte de imagem, não vou pular aqui a parte de sintomas, de fisiopatologia, então já vou direto para a classificação, que para nós no Eco é muito importante, tá? A atresia tricúspide, a classificação é um pouco mais complexa, então é importante a gente fixar isso bem, tá? A atresia tricúspide ela tem 3 tipos, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O tipo está relacionado à conexão ventrículo-arterial, tá? Então, no tipo 1, a conexão ventrículo-arterial ela é concordante e é o tipo de atresia tricúspide mais comum, tá? Corresponde a 69% dos casos. Só que dentro do tipo 1, e assim como o tipo 2, tem os subgrupos, né, os subtipos. Então, tem o tipo 1A, 1B e 1C. E isso está relacionado principalmente ao fluxo pulmonar, né? O quão a criança tem de hipofluxo ou hiperfluxo pulmonar, tá? Então, o tipo 1A, o que isso quer dizer? Que a atresia tricúspide tem uma concordância ventrículo-arterial, ou seja, do ventrículo esquerdo sai a aorta, e essa criança ela não formou a pulmonar. Então, é esse primeiro esquema aqui, tá? Ela tem uma atresia pulmonar e não tem CIV. Então, o ventrículo direito é praticamente inexistente, tá? É uma câmara rudimentar que muitas vezes a gente nem consegue detectar ao ecocardiograma. Essa criança, ela, logo ao nascimento, ela é dependente de canal arterial, né? E esses subtipos definem o momento cirúrgico. Então, é importante a gente saber definir direitinho o tipo da atresia. Tá? O tipo 1B. O 1B é o mais comum dos tipos de atresia tricúspide, ele corresponde a 51% dos casos, em que a criança tem a atresia tricúspide, ele tem concordância ventrículo-arterial, ou seja, do ventrículo esquerdo sai a aorta, e essa criança tem uma CIV, que ou a CIV é restritiva, ou a estenose pulmonar, que também é restritiva e diminui o fluxo pulmonar, tá? Essa criança, esse tipo 1B, é o mais comum e é uma criança também que a gente tem que observar de perto, porque pode ser que ela consiga evoluir direto para uma cirurgia de anastomose cavo-pulmonar, né, do Glenn, ou ela precise de uma cirurgia de Blaylock. Então, o eco vai definindo isso no passo a passo. Então, a atresia tricúspide tipo 1B, a criança tem uma CIV, muitas vezes a CIV é restritiva, ou a criança tem uma estenose pulmonar, que também ambos vão restringir o fluxo pulmonar. Tá? E o tipo 1C, a criança, então, tem atresia tricúspide, tem um ventrículo esquerdo que é o dominante, e desse ventrículo esquerdo sai a aorta, e ela tem uma grande CIV e não tem estenose pulmonar. Então, essa criança é um outro espectro de clínica, né? Essa criança vai evoluir para um hiperfluxo. Então, ela vai evoluir para insuficiência cardíaca, enfim, é outro tipo de abordagem cirúrgica. Então, é muito importante a gente ter em mente essas diferenças anatômicas para uma mesma doença. Tá? Então, para ilustrar, esse é um apical 4 câmaras, em que a gente observa que a criança tem a atresia tricúspide, tá? Tem um ventrículo esquerdo dominante
E aqui na ponta aqui da minha imagem tem uma CIV pequena, né, que provavelmente é restritiva, e um ventrículo direito razoável. Então, essa criança era uma atresia tricúspide 1B. Então, só para ilustrar que o apical 4 câmaras faz o diagnóstico da atresia tricúspide, mas não é só isso, né? A gente tem que ver os detalhes anatômicos da doença. Um outro exemplo aqui, a mesma criança, né? Só para mostrar que do ventrículo esquerdo sai a aorta, tá? Então, é uma atresia tricúspide tipo 1B, tem concordância do ventrículo esquerdo para a aorta. E o segundo tipo, né, que é o tipo 2, é uma criança que tem atresia tricúspide, mas ela tem a discordância ventrículo-arterial, tá? Então, que a gente chama de DTGA. Corresponde a 28% dos casos, e o que vai definir aqui, o subtipo A, B e C, todos têm CIV. De novo, aqui é a questão do fluxo pulmonar, tá? Então, no tipo 2, a criança tem uma CIV, mas ela tem atresia pulmonar, então não tem fluxo pulmonar anterógrado, então essa criança vai precisar de uma abordagem cirúrgica mais imediata. O tipo 2B, a criança tem a CIV, todos têm CIV no tipo 2, porque a discordância ventrículo-arterial precisa ter a CIV para fazer o fluxo sistêmico. Mas essa criança do tipo 2B, ela tem uma estenose pulmonar, então essa também talvez consegue evoluir direto para um Glenn, ao invés de ter que fazer uma cirurgia paliativa ao nascimento. E o tipo 2C é uma criança que tem a discordância ventrículo-arterial, mas ela não tem estenose pulmonar, então ela tende a evoluir a um hiperfluxo pulmonar. Do tipo 2, o subtipo C é o mais comum, tá? Então, aqui é um caso nosso, é uma atresia tricúspide 2, ou seja, do ventrículo esquerdo sai o tronco pulmonar e do ventrículo direito sai a aorta, tá? Essa pulmonar, ela não tinha estenose, então por isso que é um 2C. O que complicou um pouco mais essa criança é o tamanho da CIV e o fluxo sistêmico, mas é um tipo 2C. Então, do ventrículo esquerdo sai o tronco pulmonar sem estenose pulmonar. E, por fim, o tipo 3, né? Então, tipo 1, concordância ventrículo-arterial, tipo 2, discordância ventrículo-arterial, e o tipo 3, que é o mais raro, é o LTGA, né? A discordância ventrículo-arterial, mas como uma TCGA. Então, a aorta está relacionada com o ventrículo com morfologia direita, mas que se encontra à esquerda. Então, a atresia tricúspide tipo 3, tá? Ela é mais rara e, na verdade, até pode confundir como uma atresia mitral, né? Mas esse ventrículo, assim, a gente sabe que é uma atresia tricúspide com inversão atrioventricular e ventrículo arterial. Deixa eu ver se... Bom, já vimos um pouco da classificação, só que o que é importante para nós ecocardiografistas? No laudo, o ideal é que a gente faça um laudo, uma conclusão descritiva, que a gente não coloque a atresia tricúspide 1A, atresia tricúspide 3. A gente descreva os achados anatômicos, né, e hemodinâmicos, para que não haja nenhuma perda de informação, tá? Então, esse é um exemplo do nosso serviço, né? Eu deixei só a parte da conclusão para exemplificar que a gente descreve. Então, a criança tinha uma atresia da válvula tricúspide com concordância ventricular-arterial. Então, aqui a gente sabe que é uma atresia tricúspide tipo 1, né? A CIV de pequeno tamanho, então fala mais a favor do tipo 1B, né? E o forame oval pévio não tinha restrição, geralmente quando tem restrição a gente descreve, né? E o ducto arterial pévio. Então, acho que ressaltar isso, assim, da gente sempre lembrar aqui no nosso serviço nós fazemos isso, descrever na conclusão os achados, e aí, diante dessa conclusão, quem lê vai entender o tipo a classificação do tipo da atresia tricúspide.
Bom, com relação aos defeitos associados, a CIA está presente em 100% dos casos. Precisa ter uma CIA para haver a mistura, né? O sangue que chega no átrio direito, ele precisa passar para o átrio esquerdo e ter essa mistura para poder ir para sistêmico e ou pulmonar, né? Pelo canal, enfim. Então, muitas vezes é uma CIA, mas pode ser um forame oval patente, desde que não seja restritivo. Aqui também é um caso que, se houver uma restrição de CIA, pode-se indicar um procedimento de Haskell, tá? Mas geralmente o forame oval ele não é restritivo. A hipoplasia do ventrículo direito, 100% também dos casos tem, porque o ventrículo direito ele não vai ter a porção de via de entrada, tá? Ou ela pode variar de tamanho a depender do tamanho da CIV. Então, o ventrículo direito ele tem apenas a porção infundibular, porção de via de saída. A CIV ela é bastante comum, então 95% das atresias tricúspides têm uma CIV, sendo essa a muscular a mais comum, e atentar para CIVs de mau alinhamento. Essas podem ocasionar obstrução subarterial. As CIVs podem ser grandes, pequenas ou ausentes, no caso da atresia tricúspide 1A. E o mais importante é lembrar que esse fechamento da CIV espontâneo pode ocorrer assim como as outras CIVs. Então, aqui eu queria ressaltar a importância da gente acompanhar de perto aquelas crianças que, no primeiro momento, não precisa de uma cirurgia paliativa. Por quê? Tem uma CIV, ok, mas essa CIV pode fechar. Então, a gente tem que acompanhar de perto e repetir ecocardiograma seriado para observar o fluxo pulmonar através dessa CIV que vai para o ventrículo direito, fluxo pulmonar. Bom, a obstrução do fluxo pulmonar ocorre em 75% dos casos, e essa obstrução do fluxo pulmonar pode ser porque a CIV é pequena, então vai menos fluxo do VE para o ventrículo direito, então isso restringe o fluxo pulmonar, ou por uma estenose ou hipoplasia valvar pulmonar, ou mesmo uma hipoplasia grave na via de saída do ventrículo direito. Então, na verdade, a obstrução ao fluxo pulmonar pode ser decorrente da válvula pulmonar que tem hipoplasia, ou da CIV, que é pequena e passa pouco fluxo de sangue para o VD e, em consequência, para a via de saída do VD. A estenose aórtica ou subaórtica é menos comum, mas é importante a gente avaliar também. Casos de coarctação ou interrupção de aorta são mais raros, mas geralmente estão associados ao tipo 2 da atresia tricúspide, ou seja, a atresia tricúspide com transposição das grandes artérias. E, mais raro ainda, anomalias de coronária. Então, esse aqui foi uma criança que nasceu conosco, que ela é uma atresia tricúspide 2C, que eu já mostrei nos slides anteriores. Só que ela tinha uma via de saída do VD para a aorta hipoplásica e que culminou com uma interrupção do arco aórtico tipo A, né? Então, ela dava origem ao tronco braquicefálico, a carótida comum, a subclave esquerda, e daqui interrompia, e o tronco pulmonar com canal arterial fazia o fluxo sistêmico. Tá? Então, esses casos de interrupção, de coarctação de aorta ocorrem principalmente nas atresias tricúspides tipo 2, que tem a transposição. Então, a gente precisa avaliar. Então, a atresia tricúspide não é só a tricúspide que está envolvida, né? A gente tem que avaliar todo o conjunto das imagens. Bom, então, a avaliação no pré-operatório. O que a gente faz de rotina e que, assim, agora esquematizando, né, para ficar visível. Então, sempre a gente identifica a ausência da conexão AV direita, né, isso é fácil, no apical 4 câmeras você já enxerga que tem ausência da conexão AV direita. E precisamos avaliar a conexão ventrículo-arterial, que aí aqui a gente já consegue definir qual tipo de atresia a gente está diante, né? A CIA, CIV, precisamos avaliar bem o tipo, o tamanho, se tem restrição ao fluxo. Isso aqui é muito importante, então o dado do ecocardiograma é fundamental. A avaliação do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, o tamanho das câmaras, a função contrátil, tá? Tem que ser avaliado. Na vias de saída ventriculares, a obstrução da artéria pulmonar ou do arco aórtico, muito bem detalhado, e os defeitos associados. Então, não é só detectar a atresia tricúspide, a gente tem que ver todo o conjunto da obra para que o cirurgião possa fazer, né, o reparo cirúrgico da melhor maneira.
Então, vamos lá. Então, começando o exame, né? A gente começa pela janela subcostal, define o situs atrial e o subcostal é a melhor janela para ver o septo interatrial, para se definir o tamanho e o fluxo, se há uma restrição de fluxo nesse septo interatrial, se há indicação de uma atroceptostomia com balão. Na subcostal, a gente vê o tamanho do átrio direito e já vê que não tem a válvula tricúspide. O tamanho do ventrículo direito dá para ser avaliado no subcostal, a conexão ventrículo-arterial e a presença de obstrução na via de saída do VD. Então, a janela subcostal, a gente praticamente faz todo o exame. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe essa imagem e esse é uma atresia tricúspide tipo 3. Então, na verdade, a tricúspide está aqui à esquerda, né? E o que a gente nota que esse septo interatrial tem uma CIA restritiva, porque acelera o fluxo, né? Um fluxo contínuo. Então, essa é uma criança que tinha uma CA restritiva e isso é importante a gente definir logo ao nascimento, para definir se precisa fazer um rastro. Já outro caso de uma atresia tricúspide tipo 1, né? Então, do átrio direito, o fluxo indo para o átrio esquerdo pelo forame oval que não tinha restrição, tá? Então, por isso esse fluxo azul, sem restrição. Então, essa criança, ok, da parte da CIA. E em casos mais raros, um aneurisma, né, da lâmina da fossa oval. Então, a gente vê aqui que a lâmina da fossa oval faz uma barriguinha para dentro do átrio esquerdo, mas ainda assim, apesar do aneurisma, esse forame oval não era restritivo. Então, passa o sangue azul aqui do átrio direito, né, o fluxo azul, mostrando o sangue do átrio direito para o átrio esquerdo sem restrição. Então, avaliar o septo interatrial nesse momento é muito importante. Ainda no subcostal, a gente pode avaliar as vias de saída. Então, nesse caso aqui, o ventrículo esquerdo saindo da aorta, então tem uma concordância ventrículo-arterial, e a mesma criança do ventrículo direito, que é essa câmara aqui rudimentar, saindo no tronco pulmonar, e a gente já evidencia que tem uma obstrução ao fluxo pulmonar, tem uma estenose pulmonar. Então, é a mesma criança que no subcostal a gente já vê que tem concordância ventrículo-arterial. Bom, o subcostal define muita coisa, mas o apical é aquele que você bate o olho e fala, tem atresia tricúspide, né? Então, você define a ausência da conexão AV direita. Nesse momento, você avalia a CIV, então, o tipo, o tamanho, o fluxo, se ela é restritiva ou não, se ela é ampla, tá? Isso vai definir o subtipo da atresia tricúspide. A conexão ventrículo-arterial, que já foi avaliada no subcostal, mas aqui também é bem avaliado, e também as obstruções das vias de saída aórtica e pulmonar. Então, vamos lá. Então, apical 4 câmaras clássico, né, de uma atresia tricúspide, em que a gente vê que no local da tricúspide um assoalho, né, uma lâmina da fossa oval bastante redundante, mas provavelmente não restritiva, em que o sangue sai do átrio direito para o átrio esquerdo, cai no ventrículo esquerdo e aqui a gente já começa a ver uma CIV e um ventrículo direito rudimentar. Então, apical, você olhou, ok, atresia tricúspide, né? Mas como eu disse, não é o suficiente. Além disso, precisamos avaliar a válvula mitral. Então, essa válvula é a válvula sistêmica, nesse caso aqui, que é uma atresia com concordância, né, ventricular-arterial. Então, essa válvula até tinha uma insuficiência de grau discreto, mas geralmente o anel valvar mitral, ele é maior, é uma válvula que pode ter um pouco de prolapso do folheto anterior, porque ela é maior, ela é a dominante, então ela pode ter alguma malformação que a gente precisa documentar bem logo ao nascimento. Ainda no apical, né? A gente avaliar aqui a CIV, então essa CIV, por exemplo, a gente vê que tem um tamanho razoável, mas não é uma CIV ampla, e quando o fluxo passa azul aqui, ele turbilhona, né? Então essa CIV, ela tinha uma restrição ao fluxo, então provavelmente é um tipo B, tá? Uma atresia tricúspide 1B. Já essa do outro lado, eu coloquei em paralelo só para mostrar a diferença do tamanho da CIV. Então, essa criança aqui, com certeza, ela tinha um hiperfluxo pulmonar, ela tinha uma CIV ampla. Né? Então, a diferença do tamanho da CIV que vai determinar o fluxo pulmonar é importante a gente avaliar
não só o tamanho, mas o aspecto do fluxo que passa pela CIV. Ainda no apical, definir as vias de saída, nesse caso, tem transposição, né? Então, do ventrículo esquerdo tem a discordância que sai o tronco pulmonar, e do ventrículo direito rudimentar está saindo a aorta. Então, no apical também, quando a gente começa a fazer o apical 5 câmaras, a gente também vai ver bem as vias de saída aórtica e pulmonar. No paraesternal, tanto o eixo longo do VE quanto o eixo curto, a gente consegue ver bem a desproporção de tamanho do VD e do VE, né? Sendo o ventrículo direito uma câmara rudimentar e o ventrículo esquerdo a câmara principal. Aqui a gente também vai confirmando o tipo, tamanho e se há uma obstrução subarterial pela CCIV, se é uma CIV de mau alinhamento. Importante aqui a posição relativa das grandes artérias e também a obstrução das vias de saída. Então, a gente, assim como nas outras doenças, os vários cortes que existem para a gente ir confirmando o diagnóstico, né? Então, esse é um caso de uma atresia tricúspide 1A, em que a gente não vê ventrículo direito, a gente só vê ventrículo esquerdo, então é uma câmara rudimentar quase que inexistente, o ventrículo direito, que seria nessa região aqui. Então, no paraesternal você já consegue definir uma proporção dos ventrículos. Ainda no paraesternal eixo longo, né? O caso anterior, que tem uma discordância ventricular-arterial, então do ventrículo esquerdo saindo a pulmonar e do ventrículo direito saindo a aorta. Então, você vê que em todos os cortes a gente consegue definir bem a relação dos grandes vasos e a concordância ventricular-arterial, tá? Nesse caso aqui, até a parte da CIV, se é uma CIV restritiva, a característica da CIV a gente consegue definir bem. A via de saída no eixo curto, né? Então, o que a gente observa aqui? A válvula aórtica, aqui é o ventrículo direito com a via de saída pulmonar, e o fluxo ele já vem turbilhonando desde a CIV, mas a gente nota que esse anel valvar pulmonar ele é pequeno em relação à aorta, né? Então, a criança tem uma restrição de fluxo, mas pelo menos tem a válvula pulmonar, ela não é atrésica, né? Com tronco pulmonar, e aqui a gente não evidenciou muito bem os ramos, mas o eixo curto define muito bem essa via de saída aórtica e quando possível, pulmonar. Aqui já é um caso de atresia pulmonar, então a gente vê a válvula aórtica e não vê nada de fluxo anterógrado VDTP, né? Então a criança tinha uma atresia aórtica, de maneira que a gente já consegue ver aqui que o fluxo para os ramos pulmonares vem de um canal tortuoso, né? Que faz essa vírgula, tá? Então, o paraesternal eixo curto define bem a relação das vias de saída aórtica e pulmonar. E, por fim, né, finalizando e definindo o diagnóstico de atresia tricúspide, a janela supraesternal, com avaliação do arco aórtico, né, se há alguma anomalia de arco, se há a coarctação de aorta, que apesar de ser rara, ela existe, então a gente precisa, principalmente, a atresia tricúspide tipo 2, né, com discordância ventricular-arterial, CIV restritiva e a aorta pequena, dificilmente vai escapar de uma coarctação de aorta ou muitas vezes interrupção. No supraesternal, avaliar a presença de canal arterial, formato, tamanho e fluxo, e a presença de cava superior esquerda. Na atresia tricúspide é bastante comum a associação com cava esquerda, então a gente também precisa avaliar isso muito bem. Aqui um supraesternal, então a gente vê o arco aórtico, tá? E é uma imagem de um canal em J, né? Um canal em vírgula, que a gente fala aqui, que geralmente esse tipo de morfologia de canal arterial são cardiopatias dependentes de fluxo do canal arterial. Essa criança era uma atresia tricúspide 1A, ela não tinha a pulmonar, atresia pulmonar, então todo o fluxo pulmonar dependente do canal arterial. Essa morfologia não só nessa doença, mas essa morfologia de canal arterial diz para nós que a criança é dependente de fluxo pulmonar, né, dependente de fluxo do canal arterial, tá? Fora isso, um arco aórtico bem formado, tá? Sem coarctações, só mesmo para mostrar o formato do canal arterial para vocês. E é isso.
Aula curta, mas é só mesmo para mostrar como que se faz o diagnóstico da atresia tricúspide. Tá ok? Muito obrigada.